Então, vou deixar só dito aqui, porque se alguém vai ver esse vídeo para Ah, nossa, não tava gravando. É, agora que eu gravei. Então, tudo que nós fizemos até agora foi a correção e explicação da folha 20, né? Correção não, debate sobre a folha 20. Na próxima aula a gente corrige se alguém ainda ficou com dúvida. E agora nós estamos falando dos artigos. Então, o artigo é uma classe de palavras que acompanham o substantivo, tá? Sempre que eu ponho um artigo na frente de uma palavra, ela se transforma em substantivo. Tá? Então, por exemplo, a palavra não é um substantivo. Né? Mas se eu disser o não, ela virou um substantivo. Tá? Deixa eu ver o que alguém disse aqui. Quando alguém falar uma coisa que precise eu saber naquela hora. Ah, tá. A Duda já ia perguntar. Alguém pode ler, entendeu? Se a pessoa bota ali uma coisa que eu precise ser informada enquanto eu estou falando. Se não, deixa que depois eu olho. Então, o artigo ele pode definir uma palavra bem, deixar mais claro. Quando eu vou falar, por exemplo, assim, se eu disser assim para vocês, peguem um livro. Qual provavelmente vai ser a palavra de vocês, a pergunta de vocês? Qual Qual página? livro? Qual? Por que vocês perguntariam qual se eu disser peguem um livro? E se eu tivesse, agora, nessa situação exata que a gente está, eu dissesse peguem o livro, provavelmente vocês não perguntariam qual. Qual que vocês pegariam? Qual página? A página, vocês precisariam saber a página, mas o livro vocês. O livro eu pegaria o Tom Sawyer. É dele que a gente já está falando. Né? Então, o artigo e o artigo o têm diferentes funções, tem algumas características que são comuns, os dois vão ser usados antes no substantivo, mas quando eu uso eu estou indefinindo, não estou dizendo exatamente qual é. Tá? Eu sempre, quando eu dou esse exemplo em aula, lá na escola, eu digo assim, fulano me traz uma agenda. Uma agenda pode ser qual agenda? Qualquer um. Qualquer um. Uma agenda qualquer da sala. Ou até não da sala. Mas se eu disser, fulano me traz a agenda, o que ele vai pensar que é? Da escola. Mas é de quem? A dele? Uhum. Provavelmente ele não vai trazer a do colega do lado. Tá? Por quê? Porque o A vai definir que é aquela agenda da qual a gente falou antes, ou no caso da agenda na escola e a pessoa, uma pessoa tem uma agenda. Então ele vai saber que é a agenda dele. Né? Os artigos, então, são essas palavras o, a, os e as. Essas quatro definem um substantivo. Uma, uns e umas também servem para dizer que a palavra é substantivo de uma maneira indefinida, vaga, imprecisa. Tá? Às vezes, a mudança de o para muda totalmente o sentido da frase. Tem uma música antiga, um samba, que tem uma hora que o autor diz assim, o eu poético, a pessoa que está falando, né? Ele está reclamando que a mulher não dá bola para ele e tal, e que ela diz, a frase é a seguinte, diz que a minha casa é um botequim. Todo mundo sabe o que é um botequim? Não. Não. Todo mundo sabe o que é um boteco? Não. Boteco sim. Boteco sim. Um botequim é a mesma coisa que um boteco, um Sim. barzinho, tá? Quando ele disse, a fulana é uma ex-namorada, e que ela disse que a casa dele é um botequim, ele quer dizer uma coisa. Aí teve outra cantora que gravou a mesma música e que botou assim: diz que a minha casa é o botequim. E essa mudança de para o mudou o sentido. Tentem perceber quando a pessoa diz
Ela disse que a minha casa é um botequim e ela disse que a minha casa é o botequim. O que isso muda no sentido da frase? Primeiro que no um botequim ela tá falando que era uma casa, mas daí ele fez tal coisa que tá parecendo que é aquilo que é um botequinho, botequinho. Já na outra, ela pensa que a casa dele é o boteco. Aham. O que Não, é quando ela pensa que a casa dele é o boteco? ou que ele fica tanto no boteco mais do que a casa, Ótimo. ou que ele mora no boteco. É. Então vejam como mudou o sentido. Numa, parece que a casa está de um jeito que parece um boteco. Normalmente, botequim não é um bar todo arrumadinho e todo cheirosinho. É um boteco. É um botequim. Tá? Então, onde só tem gente bebendo, está meio bagunçado, não está muito limpo. Essa é a ideia. Está cheio de bebida por ali, de garrafa vazia, latinha, não sei. Então, muda o sentido. Exatamente. Quem é que falou tudo isso, Sofia? Sim, Sim, Sofia. Tá? É isso mesmo, Sofia. A mudança de um artigo, quando a cantora, a pessoa que cantou, trocou o um pelo o, agora eu já nem sei, na verdade, qual era o primeiro, qual que foi a frase que foi inventada, muda a ideia que a gente tem. Um, a gente imagina o cara em casa, a casa toda bagunçada, ele só bebendo, e a outra, o cara não sai do boteco, o cara tá sempre lá no bar bebendo. E a mulher, nos dois casos, a mulher estava reclamando disso. Tá? Isso para ver como, em alguns casos, o artigo pode mudar bastante o sentido. Tá? Normalmente, se vocês vão começar um texto falando, digamos que o meu texto é sobre um tamanduá. Normalmente, antes de falar do tamanduá, a primeira vez que eu vou falar dele, qual é o artigo que eu vou falar? Naquele bairro tinha um tamanduá, um animal. Um tamanduá, um animal. Então, nessa primeira, antes de apresentar o animal, eu vou usar o um, né? A pessoa não sabe ainda do que eu estou falando. Tinha um tamanduá que passeava todo dia por ali, não sei o quê. E na próxima hora que eu falar do tamanduá, qual é o artigo que eu vou usar? Porque agora a pessoa que está lendo o texto já conhece o tamanduá, já sabe que é dele que eu estou falando. Então, quando eu estiver falando deste mesmo tamanduá, eu vou usar o o, porque agora já está definido. Tá? Então, uma menina não sei o quê, a menina não sei o quê. Claro que eu não vou usar imediatamente a menina, eu vou substituir por um sinônimo, ou vou usar um pronome, né? Se fosse a menina, qual seria o pronome que eu vou usar? Eu vou falar da menina, mas eu não quero repetir. A menina, a menina, a menina. Ela. É ela. Ela. E se fosse o tamanduá, Ele. tá? Mas mais adiante, quando eu falar de novo, eu vou, em vez de usar um tamanduá, eu vou usar o tamanduá. A menos que chegue outro tamanduá. Daí eu boto um outro tamanduá, chegou. Uma outra coisa curiosa sobre o artigo é que ele se gruda em outras palavras. Quem é que consegue entender ou lembrar de quando é que eu posso grudar o artigo em outra palavra? Por exemplo, se eu disser assim, essa caneta é de alguém. E esse alguém é a Cecília. Como é que eu vou grudar o de e o a? Dá. Já. Então, vejam, quando eu contraio, ou quando eu combino uma preposição em um artigo, vai formar uma outra palavra, como da Cecília. Tá? E se fosse em com o artigo a?
Por exemplo, eu vou em... Não, eu vou... Não dá porque eu vou a. Ele vai dar uma frase. Mas se eu dissesse... Eu moro em a casa tal. Nádia. Na. Então, a preposição em, essa palavra em, com o artigo a, quando eles se encontram, contrai, dá uma mudancinha, e não fica ema, fica na. Tá? Então, a palavra na significa em a. E se fosse com o artigo uma, em uma casa, como é que ficaria? Numa. Numa casa. Numa casa. Tá? Tem muita gente que não usa, acha feio, mas é certo, tá? Numa casa. De uma casa. Eu falei de uma casa. É estranho, né? Tá? E se eu tivesse dito assim, eu vou a, esse a não é artigo, eu vou a algum lugar. E o lugar é o cinema. Ao cinema. Ao cinema. A, o. E aqui, então, vejam, nem sempre a palavra a é um artigo. Nesse caso aqui, ela é outra coisa, ela é uma preposição que a gente vai estudar depois. Mas vocês têm que perceber que ela não é um artigo, tá? Para ela ser um artigo, ela vai vir... Qual é o jeito de eu ter certeza que é um artigo? Testando em outros lugares. Olhando a palavra que vem Depois. depois. O que vai ser? Substantivo. Substantivo. Tá? O artigo indefinido também ele pode ser outra coisa. Sim, a palavra, quando é artigo indefinido, por exemplo, artigo indefinido. Mas o pode ser outra coisa. O quê? Vou mostrar ali na parede. O que ele pode ser? Além de ser artigo. Querem ver? Se eu disser assim, eu peguei um livro, tá? E eu quero que esse seja um artigo indefinido. Como é que fica o plural dessa frase? Eu peguei uns livros. Uns livros, ou nós pegamos uns livros, tá? Então, o plural do artigo é uns. E se eu quisesse que esse fosse um numeral? Como é que ficaria no plural essa frase? Qual é o plural do numeral 1? Me digam outro numeral, além de 1. Alguém está falando ali. Gabriela, era o barulho que eu ouvi mesmo. Cri, cri, cri. Alguém me diz um numeral que não seja 1. 2. 2, 3, 40. 8? 8. Então, o plural, se isso fosse um numeral, podia ser qualquer desses números que a gente falou. Né? Porque esses números todos estão no plural, são mais do que 1. Entenderam? Então, se essa frase, em vez de um livro, fosse 8 livros, já esse não seria numeral. Não, desculpa, seria numeral. Não seria um artigo indefinido. Entenderam? Sim. Então, o plural de artigo indefinido, é umas. O plural de uma numeral é 2, 3, 4, 5. Entendeu? Então, só para mostrar que nem sempre que essa palavra está lá escrita, ela é um artigo. Eu tenho que olhar e tenho que pensar. Por exemplo, a palavra o ou os pode ser um pronome. Se eu botar assim, eu comprei os tênis e calcei-os.
Tem 2 os aí. Eu comprei os tênis e calcei os. Um deles não é artigo. Está passando na sua rua. Comprei os. Comprei os. Muito bem. Por que comprei os não é um artigo? O os do... Não tem nada de substantivo depois, porque ia estar junto com a palavra anterior. Isso, muito bem. Esse os, ele representa os tênis. Tá? Comprei eles. É um pronome. O os é um pronome oblíquo, nesse caso. No primeiro lá, comprei os tênis, é um artigo, porque está acompanhando o substantivo. Entendeu? Sim. Sim? Sim. Entenderam aqui? Sim. Oi, João. O João escreveu ali também. O grilo do João hoje só está com um tri. Agora tem outra coisa do artigo. O artigo é uma palavra tão pequenininha e tão cheia de especialidades. Às vezes, colocar ou não colocar o artigo também muda o tamanho da coisa. Imaginem o seguinte, se eu disser assim, toda cidade tem um eu vou dizer que a cidade tem. Toda cidade está cercada. E se eu disser toda a cidade está cercada? Olha, isso é difícil de entender a diferença. Tentem pensar qual é a diferença de eu usar o artigo quando eu uso essa palavra, por exemplo, todo. Toda cidade está cercada. Toda a cidade está cercada. Eu sei. Quando tu fala toda a cidade, tu está se referindo a todos os lugares que tem o nome de cidade. Já quando tu fala toda a cidade, tu está falando de uma só. Tu está se referindo, por exemplo, toda a cidade. Daí tu está se referindo a Florianópolis. Está cercada de mar. Pode dizer assim. Daí Florianópolis está cercada. Se tu fala toda a cidade está cercada, fica se referindo a Florianópolis. Já com toda cidade está cercada, está se referindo a todas as cidades. Sofia, vou gravar uma torcida assim de futebol na hora do gol. Quando vocês respondem desse jeito, eu boto. Tá? Viu aí o barulho da torcida para a Sofia? É exatamente isso. Vocês entenderam a explicação da Sofia? Sim. Sim. Então, toda cidade significa todas as cidades. É isso mesmo, Sofia. E quando eu digo toda a cidade, é a cidade inteira. É uma cidade, tipo Florianópolis, inteira. Prof, agora que eu percebi, eu acho que eu sei disso porque eu sempre uso nas minhas histórias assim, tipo isso, para não repetir muito o A e o E. Tá? Então, só tirando esse A, a pessoa muda o sentido da frase dela. Ela tem que prestar atenção se vai botar ou não vai, para ver o que ela quer dizer. Se eu tivesse dito assim, todo o corpo estava coberto de bolinhas, se eu só disser todo corpo, estou falando de quê? Por exemplo, naquela festa, né? Estou falando de uma pessoa, nananã, e aí eu boto todo o corpo estava coberto de bolinhas. Vai ser que todos os corpos da festa estavam cobertos de bolinhas. Então tem que botar o O para saber que estou falando daquele corpo, o corpo todo, o corpo inteiro daquela pessoa. Todo o corpo. Então, isso é mais um caso especial do uso do artigo. Tá? Quem já ouviu falar na palavra ambos? Eu. O que quer dizer ambos? Eu. Também uso bastante. O que significa ambos? Os dois. Os dois. Dois. Tá? Ambos os dois. Tipo, Mas não eu e meu amigo, ambos
Gostamos de alguma comida. Isso, eu e meu amigo fomos àquele restaurante, porque ambos gostamos de comida italiana. Ou seja, porque os dois gostamos de comida italiana. Mas Ou não se diz ambos os dois, tá? Que alguém falou ali. Por que não se diz ambos os dois? porque vai estar como se Porque ambos já é 2. é como se estivesse falando a mesma palavra duas vezes. Isso, exatamente. Se Por chama, exemplo, subir para cima. tá? Vici- Então, pleonasmo vicioso. Pleonasmo vicioso é quando eu repito uma palavra, ou repito uma ideia, com duas palavras diferentes, de uma maneira desnecessária. Aí ele é pleonasmo vicioso, é esse que deve ser evitado. Às vezes, a gente usa o pleonasmo autorizado. Vejam, quando eu digo assim, eu mesma vi com os meus próprios olhos. Qual é o pleonasmo que tem aí? Mesmo? Mesmo. Eu mesma. Eu sou eu mesma. O que mais? Vi olhos. Isso que eu vi não pode ter sido com outra coisa além dos olhos. Então, é pleonasmo. Tem mais outro. Tem mais outra? Na mesma frase tem mais coisa aí que não precisava. Fecha a frase aí. Pronto. Eu mesma vi com meus próprios olhos. Leonardo DiCaprio. Vejam, se são meus, são próprios meus. Também não precisava dizer. E se eu vi, não precisava nem dizer que os olhos são meus. Por que mesmo assim a gente pode dizer essa frase? Em que casos? Dizendo que é real, que é tão real que tu viu, que é ponto final. Isso. Quem é que já ouviu alguém dizer assim, eu já vi mesmo que acontece de um avião cair quando passa por um urubu e bate. Vocês já ouviram alguém dizer que viu isso e, na verdade, ela não viu, ela ouviu dizer. Então, quando a pessoa quer dizer que desta vez ela viu mesmo, não é uma notícia ou uma fofoca ou um comentário de alguém, ela, ela tem o direito de usar um pleonasmo para reforçar aquilo que ela viu, ou que seja o que for. Tá? Por exemplo, se eu disser assim, tá, daí ela veio me dizer para mim que tal coisa aconteceu. Porque qual é o pleonasmo que tem nessa frase? Para mim? Se ela veio me dizer, é para mim, não precisaria repetir. E por que eu repito? Para reforçar a ideia? Para reforçar, para mostrar que a parte mais estranha disso não é só ela ter dito aquilo que ela disse, mas é que ela disse isso para mim, logo para mim. Digamos que, depois que eu tantas vezes disse para ela, usa máscara, não sai sem máscara. Aí ela sai sem máscara, e depois ela vem dizer para mim, logo para mim, entendeu? Então, nesse caso, a pessoa quer reforçar, quer dar mais ênfase naquela informação, tá? Então, isso aí tem a ver com o ambos, que a gente diz ambos os meninos, por exemplo, tá? Se eu perguntar assim, o que vocês preferem, sorvete de chocolate ou de flocos? Ambos os sabores. Flocos. Nenhum. Tudo ruim. Flocos. Esse que é o bom, né? O gosto. Cada um gosta de uma coisa. Dá sorte. Sabe que você não gosta de sorvete de chocolate, nem de flocos, Sofia? Não. É que assim, Tá bom, então. eu gosto de. Eu gosto Chocolate é muito bom, cara. praticamente. Eu gosto praticamente da massa do Flocos, que é o de creme de baunilha. Só que daí com aquelas folhas de chocolate estraga tudo, porque eu não gosto de chocolate, ainda mais com as bolinhas. Não tem problema. Não, não é uma coisa que vai fazer falta no teu organismo. Inclusive, Pois é. melhor não comer. Açúcar não é assim a melhor, do ponto de vista saudável. Tá? Então, vocês entenderam os artigos?
Sim. Sim. Uma palavra tão pequena, tem tantas nuances, tem tantas coisas importantes, tá? Na aula que vem nós vamos continuar, eu vou mandar uma folhinha com exercício sobre isso, e na próxima aula a gente fala de novo, porque tem mais coisas que nós não falamos hoje ainda. Por exemplo, do artigo antes do nome das pessoas. Tá? Fiquem pensando nisso. Prof, quando tu disse que ia falar de artigo, eu logo pensei no que a gente fez ano passado de artigo de opinião, que eu odiava. Um gênero pessoal, né? Sim, existe. Tchau, prof. Vou ter que sair. Tá. Já deu o horário também. Tchau. Eu tenho aula agora com o Vou interromper a gravação. Tá fazendo barulho.